Olá, quinto ano. Estamos aqui na nossa aula de produção textual, né? Na aula passada, nós falamos e fizemos a interpretação de um texto que falava sobre a questão dos games, né? Os games dão sentido prático à matemática e motivam alunos a aprender, né? E aí, na aula passada, nós iniciamos a aula abordando o tema entre a reportagem e a notícia. Bem, então antes de nós começarmos a falar da análise desse texto, que eu pedi que vocês fizessem a interpretação, a leitura e a interpretação deles, para que a gente pudesse compreender a questão de fato e opinião expostos numa matéria, em uma revista, em um jornal, é importante primeiro nós diferenciarmos a notícia da reportagem, ok? Então vamos lá. Bem, primeiramente, a notícia ela apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo. A notícia ela informa, né? É um fato atual através de uma informação. Já a reportagem, ela vai se aprofundar mais nos temas, tá? E aí fazer uma abordagem mais relacionada à questão social, aos interesses da sociedade em relação àquele tema. E vai apresentar o quê? As opiniões do autor na reportagem, tá? Diferente da notícia. A notícia ela informa, mas ela não apresenta as opiniões do autor, tá? A reportagem sim, ela vai mais a fundo, ela vai buscar as questões sociais, de interesses da sociedade sobre aquele tema, mas ela vai deixar ali expresso a opinião do autor, tá? Normalmente as reportagens elas buscam também auxílio de mapas, tabelas, fotos, ok? Então, dessa forma, a gente consegue diferenciar a notícia da reportagem, tá? Bem, então, na aula passada, a tia Andréia deixou como tarefa a leitura, que inclusive eu fiz na aula passada com vocês, a leitura da página 117 a 119, que é esse texto falando a questão dos games, utilizados de forma prática numa aula de matemática. E pedi que vocês realizassem, após a leitura, a interpretação, a análise desse texto nas páginas, começava na 119 com uma questão, até a página 122, questão 6, A e B, né? Então, nós vamos, a partir de agora, antes da tia propor a atividade da aula de hoje, nós vamos retomar esse texto e vamos fazer a nossa correção comentada, ok? De cada uma das questões. Então, vamos lá. Na questão 1 da página 119, o texto se inicia com uma referência a um crime e a um jogo eletrônico. Por que o crime foi associado a um jogo? Né? Logo lá no primeiro parágrafo, desse texto que nós lemos ontem, diz que em 2013, um menino de 13 anos assassinou os pais, a avó e a tia na cidade de São Paulo. Na época, a violência foi atribuída pela opinião pública ao videogame, já que o garoto tinha como foto de perfil a imagem de um jogo que tratava da questão de assassinatos. Bem, então, por que o crime foi associado a esse jogo? Tá? Então, vamos lá. Por quê? Porque no perfil, te acabou de falar, estava lá no primeiro parágrafo, porque no perfil do Facebook do assassino estava uma imagem de um jogo que remetia a essa temática, o que permite concluir que o jogo, sendo violento, tenha influenciado o menino, tá? Por isso que o texto se inicia fazendo uma relação entre o crime e o uso do jogo eletrônico. Bem, lá na página 120, na questão 2, o texto destaca a experiência de um professor de matemática
numa escola pública. Segundo o professor, letra A, quando é que os alunos ficam desmotivados ao estudar matemática? Bem, quando eles não veem a aplicação prática do que está sendo estudado, isso é, quando não aplicam raciocínio lógico, quando eles não conseguem ver na vida prática a utilidade daqueles conceitos trabalhados dentro da sala de aula, né? Já na letra B, de que forma os jogos contribuem para que os alunos se interessem mais pela matemática? Então, de acordo com o texto que vocês leram, para serem jogados, os alunos precisam aplicar o raciocínio lógico, o que traz um novo sentido para o estudo da matemática, porque eles passam a pensar sobre a situação, né? Desenvolvendo o raciocínio lógico, o ponto de vista de cada um, né? Número 3, ainda na 120. Nesse projeto, entre os jogos escolhidos pelos alunos, está o SimCity, um jogo que permite ao usuário criar cidades. Por que esse jogo é interessante do ponto de vista escolar? Então, segundo o texto, porque a criação de uma cidade exige conhecimentos de diferentes áreas, como da matemática, da geografia, da ciência, da biologia, porque vai tratar do meio ambiente, porque está falando de cidade, né? Então, esse é o que torna o jogo interessante, porque vai trazer conhecimentos prévios que o aluno tem, conhecimento dele de mundo, da relação dele com o meio em que ele vive. Número 4. O professor de matemática, citado no texto, não acredita que os jogos eletrônicos viciam. Na opinião dele, os jogos podem contribuir para o aprendizado da matemática. Justificando suas respostas, responda a letra A. Na sua opinião, os jogos viciam? Bem, aí é uma questão pessoal. Cada um deveria escrever a sua opinião, já que nós estamos tratando de um texto que vai nos proporcionar momentos de avaliar o que é fato e o que é opinião. Nesse caso da questão 4A, pedi a opinião de vocês, tá? Bem, na página 121, 4B, vamos lá. Os jogos podem trazer benefícios aos estudantes para o aprendizado de matemática e outras disciplinas? Também é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. Vai pedir aí a opinião de vocês. O que vocês acham? Os jogos beneficiam esse aprendizado não só da matemática, como de outras disciplinas? O que vocês têm achado quando a tia Andréia tem colocado jogos nos nossos exercícios de fixação e de revisão? Eu tenho recebido nas postagens no mural da turma de muitos alunos que gostaram dessa introdução de jogos, porque é uma maneira de fixar o conteúdo, de rever o conteúdo de uma forma mais interativa, mais dinâmica. Mas aí a letra B pede a opinião de cada um de vocês, tá? Letra C. Na sua opinião, todos os jogos eletrônicos podem trazer benefícios para os estudos ou apenas alguns deles? Bem, eu acho que é o momento da gente poder fazer uma reflexão. Aqui falou todos os jogos, inclusive os jogos violentos, que a gente sabe que existem. Então, será que os jogos violentos, será que eles podem ou não estimular a violência? Então, é o momento também da gente refletir e expor a nossa opinião na letra C, tá? Bem, vamos partir para a nossa questão 5. É aquela questão em que vocês teriam que reler trechos do texto que nós analisamos e vocês teriam que usar
A letra F, se esse texto se referisse a um fato, fosse um fato. E letra O, se fosse uma opinião, ok? Lembrando que fatos são acontecimentos reais. E a opinião são que pontos de vista diferentes, ponto de vista de pessoas ou até mesmo do próprio jornal ou de outros jornais, tá? Então vamos lá. Nós temos 5 círculos, então vamos ao primeiro. Vamos analisar se é um fato ou se é uma opinião. Vocês estão observando que está o quê? Entre aspas. Então, se eu usei aspas, é porque eu peguei a fala de alguém e trouxe para esse momento, tá? Então, eu estou repetindo a fala de alguém, o pensamento de alguém, por isso que está entre aspas. Então, vamos lá, observem isso, isso é um dado importante. O professor Adalberto Pereira decidiu investigar os efeitos dos games nas aulas de matemática de crianças de uma escola municipal de tempo integral no município de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Então, isso é um fato ou uma opinião? O professor Adalberto decidiu investigar os efeitos dos games nas aulas de matemática. É um fato, é um acontecimento real. Ele realmente tem esse projeto e esse projeto ele buscava o quê? Investigar os efeitos dos games nas aulas de matemática. Então é F, é um fato. Logo embaixo nós temos outro trecho. Ao contrário, a compreensão da matemática passa a ter um significado quando os alunos conseguem experimentar o raciocínio lógico por meio do seu exercício efetivado com os jogos. Bem, esse caso é de opinião, né? Porque está deixando ali a opinião do professor. Ele acha isso, que a matemática passa a ter um significado quando os alunos conseguem experimentar o raciocínio lógico. Então, esse trecho se refere a uma opinião, a opinião do professor, tá? Próximo trecho. Em 2013, um menino de 13 anos assassinou os pais, a avó e a tia na cidade de São Paulo. Isso se trata de um fato, de um acontecimento real, tá? Não está expressando opinião nenhuma, está relatando um fato real. Quarto círculo. SimCity, por exemplo, é um jogo bem complexo de administração de cidades e que envolve conhecimentos de áreas interdisciplinares como da matemática, mas também de economia, saúde, política, geografia, entre outros, explica ele. Então, quando tem aí esse explica ele, está bem claro para a gente que é uma opinião ou um fato. Vamos lá? SimCity, por exemplo, é um jogo bem complexo de administração das cidades, que envolve conhecimentos de áreas interdisciplinares. Bem, é um fato, porque o jogo realmente envolve conhecimento dessas áreas interdisciplinares, tá? Então, o que ele está colocando aqui é um fato real, o jogo realmente tem essa abordagem. Então, é letra F, tá? E para terminar, o último círculo, o docente, ou seja, o professor, afirma ser falsa e preconceituosa a ideia de que os games viciam, ao destacar que há contribuições muito importantes dos jogos digitais para a aprendizagem de conceitos matemáticos. Então lá, o docente afirma, ou seja, o professor afirma. Então é a opinião dele. Então o último trecho é letra O, de opinião. É o ponto de vista do professor, correto? Bem, e aí nós temos ainda na página 122
o exercício número 6. Quando um jornal ou uma revista pretendem expressar sua opinião sobre um fato, eles fazem uso de uma seção chamada editorial. Apesar disso, às vezes é possível perceber a opinião do órgão impresso por meio de palavras e de expressões, como a tia explicou na aula passada. Aqui, nós temos, uma chamada para uma leitura. Então, nós temos aqui uma manchete, que é o título, e embaixo é onde vai adiantar um pouco sobre a notícia, que é o subtítulo. Nós temos ali o título e o subtítulo. Esse título normalmente é chamado de manchete, aquele que vai chamar a atenção do leitor. Tanto que ele é colocado, destacado, né? Letras todas maiúsculas, coloridas, para chamar a atenção do leitor. Vamos lá. Letra A, número 6, página 122. Do modo como o título e o subtítulo da matéria jornalística forem escritos, eles expressam um fato ou uma opinião. Vamos ler novamente? Games dão sentido prático à Games dão sentido prático à matemática e motivam alunos a aprender. Além de apoiar o ensino de matemática, jogos digitais podem ajudar a trabalhar aspectos sociais e ambientais e até reduzir bullying. A forma como o jornal organizou o seu título e o subtítulo, ele expressa o quê? Um fato. Ele procurou ali tratar somente da informação, do fato real, ou ele procurou ali expressar a sua opinião, usando ali alguma expressão, alguma palavra? Bem, analisando o título e o subtítulo, a gente pode ver que eles expressam uma opinião, que supostamente é a opinião do jornal, tá? Letra B. Se estivessem escritos entre aspas, indicando que se trata de uma fala do professor de matemática, eles expressariam fato ou opinião? Bem, mesmo usando entre aspas, indicando que se trata da fala do professor, expressaria uma opinião de alguém, né? Lendo a matéria, saberíamos que se trata da opinião do professor, né? Porque mesmo entre aspas, estaria claro que é a opinião do professor, é o que o professor acha em relação aos games no ensino da matemática, ok? Bem, nós, até chegarmos ao quinto ano, nós já tivemos contato com alguns gêneros, né, instrucionais, que é o que um gênero instrucional? É um gênero que te informa, por exemplo, a receita. A receita é um gênero instrucional, porque ela vai te ensinar a preparar determinado prato. A receita de um bolo de cenoura é um gênero instrucional, porque ela vai te ensinar a fazer bolo de cenoura. Por exemplo, quando você compra um quebra-cabeça, dentro da caixa vem ali o que a gente chama de manual, né? Para utilizar o jogo. Aquilo ali nada mais é que um gênero instrucional, que ele vai te ensinar a utilizar o jogo. Bem, nós falamos aqui da diferença da notícia e da reportagem, né? Analisamos a presença dentro deles de opinião e de fato. Mas agora, na página 122, já que estamos falando de jogos eletrônicos, de games, que é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, nós vamos conhecer um texto instrucional de um jogo eletrônico e que normalmente nós chamamos de tutorial. Quando nós falamos de jogos eletrônicos, de games, o que nós antes chamávamos de gênero instrucional, que ensinava a montar um jogo, a preparar uma receita, nos jogos eletrônicos nós temos o tutorial, nos ensinando a fazer determinada coisa, né? Então, tutorial é o conjunto de instruções dadas pelo tutor a quem pretende fazer uso de alguma coisa ou realizar algum tipo de ação.
Assim, os manuais de instrução de aparelhos eletrônicos, por exemplo, impressos ou digitais, são tutoriais, né? Mas a palavra tutorial é mais utilizada para se referir a instruções veiculadas pela internet, né? Toda informação a respeito de um produto, de um jogo, que é um produto também, aquelas informações de orientação, de instrução, são chamadas de tutorial. Podem ser, por exemplo, tutoriais para jogar um jogo eletrônico, para fazer um vídeo, para fazer um podcast. Então, existe tutoriais para tudo. Quando nós buscamos na internet, a gente vê que existe tutorial para tudo, né? Assim, a atividade de hoje é que vocês, no YouTube, eu estou falando agora da página 123, ok? Deem uma olhada com atenção, abram aí o livro de linguagem novamente, página 123. Que vocês assistam no YouTube ao tutorial do jogo SimCity, que nós falamos anteriormente, que é que constrói uma cidade. Sugerimos, o livro nos sugere o vídeo Dicas e Tutorial SimCity. Primeira temporada, Cidade Tecnológica, tá? A gente vê, assim, os primeiros minutos. Para quê? Para que a gente possa realizar a interpretação das páginas 123, 124 e 125, exercício 6, tá? Como esse vídeo no YouTube, ele vai tratar de instruções de jogo, de um tutorial, vocês vão poder responder a essas perguntas, tá? Então, a dica do nosso livro de linguagem é que vocês acessem no YouTube o tutorial do jogo SimCity, Dicas e Tutorial, primeira temporada, Cidade Tecnológica, para que vocês respondam as perguntas das páginas 123, 124 e 125, tá? Os textos com instruções de jogos normalmente se dividem em duas partes fundamentais: o material necessário e as regras do jogo. E aí vocês vão ter que responder a partir, após, né, terem assistido no YouTube esse tutorial, se ele apresenta esse formato. Se não, explicar por que ele não apresentou. 2. O tutor pode ou não aparecer no vídeo. Por que o tutor desse tutorial optou por não aparecer? Mas para isso é necessário que vocês assistam no YouTube este vídeo, tá? Dicas e tutorial SimCity. Questão 3. No vídeo vemos as etapas e a movimentação do jogo acontecendo na tela. De que forma isso é feito? Por animação ou por filmagem? Que vantagem há em usar esse recurso? Mas vocês só vão poder responder assistindo ao vídeo. As imagens do jogo cumprem um papel fundamental no vídeo. Qual é? Por quê? 124, questão 5. Nos textos instrucionais, em geral, ou seja, aqueles textos que nos ensinam algo, nos orientam sobre algo, é comum a presença de formas verbais no imperativo. Formas verbais no imperativo são aquelas que nos dão uma ordem, né? Então, quando eu falo pegue, coma, fale, corra, quando eu dou uma ordem, tá? Então, por exemplo, faça, pegue, junte, dobre, isso são verbos no imperativo. Então, no tutorial que vocês vão assistir, SimCity, essas formas verbais são frequentes? Ele usa muito essas formas verbais, faça, pegue, dobre, junte, que normalmente são utilizados nos textos instrucionais em geral? Se não, como que acontece? Como que ele dá essas instruções nesse jogo? E para finalizar, a página 125, a última questão da aula de hoje. Como se caracteriza a linguagem usada pelo apresentador? Ele está de acordo com a norma padrão?
é uma linguagem formal ou é uma linguagem coloquial, né? A formal é aquela que vai utilizar uma linguagem regrada pela nossa gramática, né? Uma questão mais culta, tá? A coloquial é uma linguagem mais do dia a dia, sem muita formalidade. Então, vocês vão observar isso assistindo a esse tutorial do SimCity. E aí, na próxima aula, nós iremos conversar um pouco sobre essa análise que vocês fizeram desse tutorial, ok? Beijinho e até a próxima aula de produção textual.